Bem, aqui a gente tem uma ópera super curta, cômica, sátira, tudo que tem numa ópera, mas que tira sarro dela mesma e consegue fazer com que não seja tão custoso assim assistir uma peça longa. Olá, meu nome é Marcos Diniz com Zé no final. Aqui a gente fala sobre teatro, ópera, direção de arte e cenografia. E hoje a gente vai falar sobre a ópera Orfeu no Inferno. Para você que tá vindo aqui pela primeira vez por conta desse vídeo, se inscreva no canal, não esqueça aí de curtir o vídeo e deixar o seu comentário no final. Além desse canal, eu também tenho um outro onde eu falo só de cinema. Lá tem vídeos recorrentes, 2 por semana, né? E aqui saem vídeos conforme tenho conteúdos para poder trazer aqui. Bem, a sinopse dela já é uma loucura, né? Até porque essa ópera ela tem duas histórias totalmente diferentes. Uma, logo quando ela é criada pelo Jacques Offenbach e escrita, né, pelo Hector Crémier e Ludovic Halevi na sua estreia ali em 1858 em Paris e faz um sucesso muito grande. A peça ela é encerrada, para vocês terem noção, não porque ela não tem mais público para poder assistir, mas sim porque os atores que estão interpretando os personagens da peça estão exaustos e não aguentam mais. E uma outra versão dessa peça que passa a ser encenada a partir de 1879 em uma repaginação ali, onde acrescentam 2 atos a mais na peça e ela passa até ali por volta de 2 horas e pouquinho de encenação. A primeira de 1858 ela tem mais ou menos ali 1 hora em 2 atos. Tanto que a primeira versão da peça ela é considerada uma opereta bufônica, né? Tipo uma sátira, comédia leve. E a próxima, quando ele vai. E a ópera ela se passa basicamente aqui no nosso mundo, né? Onde tem ali as ocorrências da história. E na segunda versão dela, por ter acrescentado ali quase 1 hora, 2 atos a mais na ópera, ela passa a ser composta como uma Ferrier, que é uma ópera no estilo mais conto de fadas e fantasia, né? Mas, basicamente, as alterações que acontecem na história não mudam a estrutura narrativa dela, né? Ele acrescenta muitas cenas de balés, algumas encenações de cada um dos personagens a mais, acrescentam outros personagens que vão compondo ali com que essa peça fique muito mais longa e preenchida, mas ainda assim de uma forma bem positiva. Não fica aquela encheção de linguiça ou algumas óperas que a gente vê que tem coisas que não acabam, encenações que você fica, meu Deus do céu, essa daí não vai acabar nunca. A pessoa já tá cantando, sei lá, 6 minutos e a perspectiva é de que vai ali por mais uns 20. Aqui tem diversos personagens que participam em encenações que não perduram tanto, mas que não são tão curtas que deixam aquele gostinho de meu Deus do céu, faz mais, sabe? E aqui a gente vai acompanhar meio que uma adaptação satírica da obra de Orfeu e Eurídice, né, da mitologia grega, onde Orfeu e Eurídice, né, a Eurídice é raptada, vai para o inferno, e o Orfeu, né, apaixonado, vai atrás dela no inferno, né, ali de Hades, e, e Hades concorda em mandar ela de volta depois de várias coisas que ele passa ali até chegar onde encontrar Eurídice. E ele fala: tá bom, você pode levar ela de volta, mas você não pode olhar pra trás. Você tem que confiar de que ela tá indo junto com você e aí você pode sair junto com ela daqui. Acontece que ali no finalzinho ele olha pra trás e ele perde Eurídice, né? Eurídice volta para as profundezas ali e ele tem que seguir a vida sem o amor dele. Aqui é uma sátira tanto de óperas, quanto Offenbach queria fazer uma sátira, porque ele não gostava das representações e da tentativa de transformar sempre algo muito ovacional, né, em relação aos deuses do Olimpo. Ele queria que tirassem sarro, né, mostrassem ali, exibissem a hipocrisia dentro desses deuses aí que são muito bem representados dentro das óperas. E ele usa ali também como uma forma de crítica ao próprio império ali de Napoleão, né, sendo meio que representado ali dentro do Olimpo, né. Aqui, Orfeu ele é um professor de violino, né, e é casado com Eurídice. Os dois não se gostam, os dois meio que quase se odeiam, na verdade. E Orfeu é apaixonado por uma outra mulher e Eurídice é apaixonada pelo vizinho, que é um pastor. E acontece que em algum momento Orfeu ali confunde a esposa dele com a moça que ele é apaixonado por acaso, né? Eurídice descobre e, né, tenta ali acabar com o casamento, né? Falar, vamos terminar com isso aqui, aí a gente se livra disso, a gente acaba com isso, e aí
o Orfeu fica com receio, o que que a opinião pública vai falar da gente, vai fazer, a gente pode acabar com as nossas vidas, né, por conta disso, de se ela explanar, né, que ele atraiu, diversas coisas acontecendo no mundo. É, E aí, né, ela resolve, tá bom, vou dar o troco. E é ali, né, meio que se declara pro pastor, né, que é o Aristeu. Mas, sem saber, ou sem ela saber pelo menos, Aristeu não é Aristeu. Ele é um pastor ali, mas na verdade ele é o Hades, né, o Plutão, o deus do submundo. E ele tá ali exatamente pra tentar fazer com que ela se apaixone por ele, para que ele leve ela pro inferno. Porque ele está apaixonado por ela também, né? Ele quer tê-la. Mas ele faz isso de uma forma ali, meio que quase como um complô com o Orfeu para que dê certo e ele se livre da Eurídice e a Eurídice vá com, né? Já ali, né, no caso. Mas, né, como é dito na peça, não é tão ruim você morrer e ir pro inferno quando o próprio Hades está apaixonado por você, né? Então pode ser que ela tenha ali uma vida confortável ou razoavelmente boa, porque ela tá com Deus do submundo, né? Ela não tá com qualquer Zé Ninguém. Né? Mas aí nesse momento aparece um personagem ali que já tinha aparecido no começo da peça, que é a opinião pública, né? Que a opinião pública, no caso, ela é um personagem nessa ópera, onde ela tá ali exatamente para controlar com que os bons costumes, como se fosse uma guardiã da moralidade ali. Ela ameaça ali acabar com a carreira do Orfeu se ele não for buscar a esposa dele no inferno que tá sequestrada pelo próprio capeta. E ele concorda, de má vontade, mas acaba concordando exatamente para não acabar com a própria vida. E aí, gente, a gente tem a parte onde vem aí o conto de fadas da peça, né? Corta para no Olimpo, onde tá lá Zeus, né? Ou, no caso aqui, né, Júpiter, com toda a sua horda lá de deuses e servos, ninfas e tudo mais. Todo mundo entediado lá, cansado, e quando chega Plutão ali, né, o Hades, fofocam ali, né, no meio de todo mundo de que ele foi lá no inferno e descobriu que Plutão sequestrou uma humana e tá mantendo meio que ela em cativeiro, né, como sua nova amante. Óbvio, quando ele chega ali no Olimpo, Júpiter o repreende por causa da sua vida libertina e tudo mais. E aí, né, na hora que ele fala isso daí, repreende isso daí, e Plutão já meio que responde, ué, já tô no inferno, qual o problema, né? Todos os outros deuses, ninfos e seres que estão ali naquele lugar aproveitam a deixa e se rebelam contra o próprio Júpiter, né? Porque meio que dando ali, entender que tipo, mas você faz isso também, por que que a gente não pode? Você faz escondido a mesma coisa, e aí a gente aqui tem que obedecer os bons costumes e a moralidade do universo, né? Ser bonzinho, não fazer nada de errado. Plutão tá aqui aproveitando, você tá aproveitando escondido, e a gente tem que fingir que não tá acontecendo nada e de que, né, a gente não pode fazer nada. E aí a gente vai ter um ato aí, quase dois atos na verdade ali, meio que a libertinagem do Júpiter sendo revelada também, né? E Plutão sendo o cabeça aí dessa revolta de todos os deuses ali em relação ao mandato ali do Júpiter, né? E aí entra referências, né? Tipo, a próprio Napoleão III, tudo mais, e a política e a zoação com a moralidade dos deuses, né, em relação a muitas coisas, quando na verdade eles são bem podres quanto, né, o próprio deus do submundo. E aí, né, depois que tá toda essa bagunça aí acontecendo, isso no primeiro, são 4 atos essa ópera, né, mas os 4 atos são curtos e no intervalo entre o terceiro o segundo e o terceiro ato. E aí no final do terceiro ato, ali no quarto ato, ali no terceiro ato tem o Júpiter, na verdade, descobrindo que ele também quer ficar com a Eurídice, né? Ele se, né, transforma ali numa mosca e tem uma encenação com ela, né? Do jeito que só um deus disfarçado conseguiria fazer. E ele tenta ali de todo jeito fazer de alguma forma com que Plutão, que já tá entediado com a Eurídice, e a Eurídice já tá entediada com Plutão, porque ela fica presa ali o tempo inteiro, com que os dois se larguem, ele possa ficar com Eurídice e Orfeu, que nesse momento aparece na peça ali, né, junto com todo mundo no Olimpo, pra tentar, né, reivindicar Eurídice sem que ele queira, na verdade, porque a própria opinião pública tá junto com ele, né, nesse momento ali, observando pra ver se ele vai fazer alguma coisa que ela ache
fora da moral, ou do que ela espera que ele faça. E aí, né, ele canta ali, mostra como que, nossa, ele tá triste porque ele tá sem a esposa dele, que ele tem que levar ela embora, porque ele a ama muito, e ela ali naquele lugar tá disfarçada, né, ela não tá como Eurídice, ela tá como uma Baquiana, né, tipo, uma servente ali de Baco. Júpiter, né, fala pra ele, tudo bem, meu querido, você pode levar ela daqui, né, por mais que ela já esteja morta, a gente vai conseguir fazer tudo o que você quer, mas você não pode olhar pra trás enquanto sai do inferno, enquanto sai daqui do Olimpo, né, e você tem que confiar de que ela estará atrás de você. Se vocês saírem daqui e você não olhar pra trás, ela vai sair. Se você olhar pra trás, ela infelizmente não vai poder sair com você. E aí, né? A opinião pública junto ali com Orfeu, observando se ele vai olhar pra trás pra ele não fazer isso. Acontece que o próprio Júpiter intervém, joga um raio ali, faz com que o Orfeu se assuste, olhe pra trás e a Eurídice volte pro lugar onde ela tava, né? Ali no Olimpo, né? E ele condena, nossa, a Eurídice a ser uma Baquiana, ficar ali como serva do Baco, né? Próximo do Júpiter para sempre. E o Orfeu tá liberto de voltar pro mundo dos humanos sem a Eurídice. Eu me diverti muito assistindo essa ópera, tá? Durante toda a encenação final ali, antes do Orfeu aparecer, quando já tá aquela zona, né, como é que é? Eles fazem quase como não, né? Eles fazem ali um julgamento pra ver ali o que vai ser decidido, se os deuses estão liberados de poder fazer o que eles querem. É onde toca uma das áreas mais famosas das óperas aí cômicas, que é ali o Galope Infernal, né? Que ele aparece, mas a que é usada hoje é uma versão diferente que foi composta ali em um meio período, né, para uma outra encenação que foi feita dessa ópera ainda em 1860, quando Offenbach ainda era vivo. Mas mas é a mais famosa e é usada até hoje na ópera. E, né, ela fica muito conhecida como no Moulin Rouge, em Paris, quando ela começa a ser usada para as encenações nos cabarés. E como sendo hoje impossível a gente separar essa música aí de dançarinas de Cancan, né? Sempre quando Cancan foi referenciado, a gente vai ouvir essa música. E aqui, quando ela aparece, é uma surpresa muito boa e ela é ali dançada, né, por demônios, ninfas e moscas. Mais pra frente eu venho aí pra falar sobre uma outra ópera que eu sou muito fã do livro, né? Eu gosto muito da história de Tristan e Isolda, até porque ela é referência pra dezenas de óperas que já... Óperas não, né? De filmes e teatro e histórias que já aconteceram, né, no entretenimento. Então, muito obrigado se vocês viram esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa ópera, dessa conversa, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!